também. Tá. A gente vai gravar, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou apresentar a minha querida amiga, com quem eu trabalhei, acho que uns 10 anos, né, Sandra? Na Sim, por Editora aí. Globo, da Botia. Eu acompanhei a Sandra desde o começo, quando ela estava na Pequenas Empresas, depois ela passou a dirigir a Época Negócios, depois ela dirige um monte de gente, e sempre assim, a gente sempre trocava muita ideia, a gente sempre conversava muito, e eu sempre achei ela uma pessoa extremamente competente, focada, determinada, e eu tenho muito orgulho de saber que você está aí onde você está hoje, viu? Enfim, Ah, a obrigada pela Sandra... apresentação generosa. Não, mas não terminei, estou só começando. E aí a Sandra, ela foi convidada hoje para falar sobre projetos editoriais vencedores. E ela, além de ser diretora editorial da Editora Globo, ela também é TED Speaker, ela é LinkedIn Top Voices e colunista da CBN. Nos últimos 15 anos, tem liderado títulos de negócios e participado dos principais eventos de inovação e empreendedorismo do mundo. Em 2021, idealizou a plataforma Um Só Planeta, de jornalismo para combater a crise climática. É conselheira da WIL, Women in Leadership em Latin América e embaixadora da GL, responsável, e líder responsável pela BMW Foundation. Tá? Então, assim, ela tem uma participação, isso que eu acho interessante, não só como editora da Globo, mas também uma participação em várias frentes, né, mundiais que dão muita consistência para o trabalho que ela executa. E aí, então, né, Sandra, depois de falar tudo isso de você, eu acho que, eu não sei se você quer falar alguma coisa ou se você já quer que eu faça alguma pergunta, o que você prefere? Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer muitíssimo, né, a ANER e especialmente a você, Regina, pelo convite, uma honra estar aqui. Agradecer também pela presença de todos, né, pelo tempo que cada um está despendendo aqui, né, o tempo que é sempre o bem mais precioso que todos nós temos. Eu tenho as melhores recordações do tempo em que nós trabalhamos juntas. Assim, a Regina sempre uma provocadora, né, ali para o bem, né? Eu lembro quando ela veio com uma faca na minha barriga, assim, logo quando a gente se encontrou, ela falou: "É a sua revista, tem que pegar ali, né, com unhas e dentes, assim, a Pequenas, e olha aqui, abre, né, essa página de publicidade não está tão legal, assim, tem que ir lá brigar, etc." Deu um chacoalhão ali, né, uma ducha de água fria, né, estava começando ali na direção, assumindo a direção da Pequenas Empresas e Grandes Negócios naquele ano de 2008, né, setembro de 2008, ano da maior crise financeira internacional, né, que nós tivemos aí nos últimos tempos, e foi muito rico tê-la ali como parceira na editora. Eu espero que eu possa trocar, mais do que falar, trocar com vocês aí e também aprender. Legal. Obrigada, Sandra. Então, vamos lá. Tá bom. Todo mundo diz que uma ideia na cabeça não é nada se você não executa, certo? Então, o que a pessoa faz se ela está com uma ideia na cabeça? O que o editor faz se ele está com uma ideiazinha ali na cabeça e ele fala, nossa, mas eu não tenho dinheiro, nossa, eu não sei para onde ir, nossa, eu não sei como começar a executar. Como é que ele faz? O que o editor faz se ele está com uma ideia na cabeça? Olha, sempre foi um privilégio, assim, ao longo desses últimos 15 anos da minha carreira, ter convivido com empreendedores e inovadores, né? E com eles, e até em casa também, eu sendo uma filha de empreendedores também, eu aprendi, gente, que vou falar algo polêmico, né? Que ideia não vale nada. Né? A ideia sem a câmera na mão, né? Como dizia nosso grande Glauber, né? Assim, o que é uma ideia, né? Ela não é nada, né? A ideia, ela precisa ser compartilhada, a ideia, ela é uma semente, né? Ela, para se desenvolver, ela precisa ser regada, ser lapidada, ela precisa ressoar entre os públicos que ela
pretende atingir, né, um escopo, enfim. Então, uma ideia é só uma ideia, né, e ideia também não é um negócio. Ideia é muito diferente de negócio. Então, quando a Regina pergunta o que que um editor faz, né, depende, né, eu acho que depende se você é um editor que está hoje abrigado dentro de um grupo, dentro de uma empresa, e você quer dar vazão àquele projeto, àquela ideia, ah, abrigado ainda na empresa, ou se você quer levar o seu projeto ali como uma startup e você quer tomar o risco de fazer aquela ideia virar com os seus próprios recursos. Então, são dois papéis completamente diferentes. Nesse papel que eu tenho exercido, o que que eu tenho feito, né, quando surge uma ideia, não só minha, quanto do time? A primeira coisa que eu faço é tentar validar aquela ideia dentro do próprio time, né? O que que as pessoas que estão trabalhando ali, né, comigo, sem procurar a vaidade da ideia, sabe? Esse pronome, né? Que eu acho que é sempre muito complicado, né? No nosso meio, porque os jornalistas são vaidosos, né? Um bicho vaidoso, então sempre vem a minha ideia, porque a minha ideia, a sua ideia. Eu procuro tirar, limpar um pouquinho, né, desse pronome pessoal, né, e compartilhar a ideia, né, porque eu acho que uma ideia depois bem executada, ela não é fruto de uma pessoa, né, ela é fruto de um trabalho em equipe, em que você conseguiu mobilizar e sensibilizar outras pessoas, né, a acreditarem, e não só acreditarem no sentido de ter fé, de botar fé naquela sua ideia, mas sensibilizar aquelas pessoas para trabalharem em prol da sua ideia. Então, existem sempre muitos públicos, né, os chamados stakeholders. Né? Você tem o seu público interno, você tem o seu time ali, como círculos concêntricos. Né? Você tem o seu time, aí você tem a empresa, você tem o público que você quer atingir, você tem o público que eventualmente vai financiar aquela ideia, né, que podem ser patrocinadores, que podem ser ali a sua própria audiência, né, se for no modelo B2C. Então, como que você vai convencer, qual que vai ser a sua real proposta de valor, né, daquele produto, daquele projeto editorial, né, que você transformou a partir de uma ideia, para fazer com que as pessoas realmente se engajem de fato para fazer a ideia acontecer junto com você. E uma vez realizada, eu percebo hoje que é um ongoing process, né? Assim, é um processo contínuo, né? Porque você antes, né, você falava em ideia, né, em projeto editorial, se lançava um projeto e está no mundo, né? Assim, parece que a coisa, né, o bebê nasceu e, né, assim, agora vai. Né? Agora, eu percebo que não é assim, né? Quem deixa o seu projeto vivo, né, continuamente interessante, são esses seus stakeholders e a sua audiência, né, que vai mostrar para você se esse projeto, se essa ideia lá, né, do começo, se ela merece viver ou se ela está fadada a morrer. Regina, eu falo pelos cotovelos, então você, por Não, favor, não, fique à mas vontade para me interromper, é, porque eu vou ali, né? E, por agora favor, também, acho que para todo não, mundo aberto para perguntas também. tá, me fala uma coisa, como é que foi que surgiu a plataforma Um Só Planeta? Então, muito interessante você perguntar, porque vem bem assim casado com o que eu acabei de falar, Regina. Assim, na verdade, Um Só Planeta ele nasceu dentro da redação da Época Negócios. Nós estávamos lá naquele janeiro de 2020, ainda assistindo pela TV, né, Avião da FAB, indo resgatar, né, os brasileiros em Wuhan, né, assistindo a Covid pela televisão, achando, nossa, as ruas vazias ali na China, né, inocentes do que viria ali pela frente. E naquele janeiro também, como de hábito, nós estávamos cobrindo o Fórum Econômico Mundial. E aí nós percebemos que clima, né, não era só mais o assunto
do dia, né? A Greta ali se tornando capa da Time, né? O principal assunto do fórum clima, e esse assunto que vinha já ganhando volume nos últimos anos, desabrochando ali no principal evento da comunidade mais poderosa do mundo, né? Que é ali que se encontra em Davos. E naquele janeiro também nós estávamos preparando a edição especial de aniversário de março de Época Negócios. E aí a gente começou a perceber ali junto que esse assunto ele não ia caber dentro da edição, sabe? Mesmo, eu digo, não só a edição especial, né, a revista física digital, como outras matérias, né? Falar assim, puxa, é muito conteúdo, é muita coisa, né? Essa edição que teve chamada por título Capitalismo em Transe, né? Com o corte da crise climática, sabe? A gente sempre, né? Pensa edição é uma edição, né? Tem um espaço finito ali, né? Que precisa ser administrado. E parecia infinito, né? Parecia que estava surgindo tanta coisa interessante. Então, aí eu lembro, aí vem a ideia, né? Falei, puxa, né? Eu acho que é muito conteúdo que precisa realmente de um continente próprio, precisa de um continente só para esse tema, que parece que ainda está muito nichado, né? Existem outros continentes, quando eu digo continente, leia-se plataforma, né? Existem outras plataformas interessantes, mas parece que essas plataformas elas conseguem falar com os já convertidos, né, com pessoas que já fazem parte desse meio de cientistas, de interessados por esse tema. E ali, né, começou, né, eu acho que na redação você discute com ouve, né, ouvir é super importante, né, e aí não só uma escuta qualquer, né, uma audição realmente qualificada, que eu sempre atribuo, né, como ouro, né, quando você tem alguém que você escuta de fato e está ali tomando nota, que está prestando atenção, né, uma vez que a atenção é tão escassa hoje, né. E aí a gente começou a montar, né, o quebra-cabeças, falou, olha, né, tem isso que está acontecendo, tem isso, tal, tal, lá, mas, e ali o xadrez, né, puxa, mas de certa forma, todas as marcas da editora Globo, elas cobrem clima, né, a gente já tem uma cobertura de clima nos jornais, nas revistas, né, então por que mais uma marca? Então, foi a gente, depois, né, que nós já estávamos convencidos na redação e nós tínhamos montado já um PPT de apresentação, que eu fui à diretoria, à reunião de diretoria para mostrar para o nosso CEO, para os outros diretores, a gente também tinha que combinar com os nossos russos, né? Porque a pergunta, né, de $1 milhão era, né, por que a gente precisa de mais uma marca, né? E se a gente já cobre clima em todas as outras marcas, para que uma marca só por isso, né? Só para isso, né? Já vem a Sandra, né? Troublemaker, ou né? Que você quer com isso, tal? Então, eu acho que outro, né, segredo, né, para fazer virar um projeto é realmente ter aliados, né, aliados-chave para esse projeto, né, outras pessoas que sejam né, na organização, e aí para quem está pensando numa trajetória solo, né, de empreendedorismo, aí, né, você tem várias comunidades, né, hoje que Então, você ô pode Sandra, fazer só dá só um parte. pouquinho. Claro. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Vamos imaginar, a gente está falando das organizações Globo, da editora Globo, que tem muitas revistas, muito conteúdo. Agora, se eu sou um editor que tenho um produto, 2 produtos, Uhum. tá? O produto está nas redes sociais, ele é digital também, ele é impresso, enfim, ele está em todas as plataformas. O caminho vai ser igual? Não, não vai ser igual, vai? Como é que vai ser esse caminho? Onde eu vou buscar parceiros? Se sou eu e mais 3, se sou eu e mais 4 na minha pequena editora. Mas você está dizendo de uma editora já formada ou Sim, ou de uma você editora já uma formada. editora Não, numa startup?
Não, eu estou falando de uma editora já formada. Eu sou uma editora formada porque a ANER ela é composta de editores pequenos, médios e grandes. Então, vamos pensar o seguinte, eu sou uma editora pequena, Tá, tá? você não é da editora Globo que tem toda essa infraestrutura, Não, que eu não tem... tenho. E Sim, aí? E aí? Ah, tá. normalmente, pensa com a cabeça desse editor. Qual é o caminho daí? Eu não tenho um CEO para ir apresentar o meu projeto, certo? Mas eu tive uma ideia muito legal e eu consigo viabilizar esse projeto. Como é que eu viabilizo esse projeto? Quais seriam os caminhos? Porque aí eu quero juntar com a história das redes sociais, porque hoje a gente tem as redes sociais. E aí, esse editor menor, esse editor pequeno, que uso que ele tem que fazer dessas redes sociais? Tá. Bom, deixa eu ir para a primeira parte da sua pergunta, mas antes eu só queria arrematar o que eu estava Arremata contando, e lá, aí não, e arremata eu lá para você entro. engatar daí nessa outra parte. Isso. Tá, aí, quer dizer, as outras pessoas, né, só queria fechar ali dizendo que outras pessoas-chave, né, dentro da organização, elas precisam acreditar junto com você que aquele projeto faz sentido. E aí, uma vez que essas pessoas-chave acreditam, é claro que você vai ter mais força com, né, quem realmente decide, no caso, né, o nosso CEO, para que ele, né, no caso da Editora Globo, para que ele banque, né, e fale, não, eu acredito nisso. Então, é sempre uma construção, né, e é a câmera na mão mesmo, né, é muito mais sobre Uhum, ação do que sobre ideia, de uma uhum, forma breve, né, falando sobre isso. Eu não tenho, eu só, né, eu, Sandra, pessoa física ou jurídica, a experiência de ter construído algo, né, numa editora pequena, né, eu sempre desenvolvi a minha carreira em grandes organizações. Então, eu vou procurar responder essa pergunta pelo que eu vejo entre outras comunidades que eu acredito que não seja tão diferente para o mundo editorial também, quando você é pequeno. Porque ser pequeno, inclusive, pode ser uma grande vantagem, né? Enquanto numa grande organização, né, você, como eu disse, você tem que combinar com os russos, né, fazer as pessoas acreditarem, né, tem que ter, né, tem um CEO ali, tem finanças, né, a tomada de risco sempre pode implicar numa grande perda, né? Você tem que bancar, fazer um estudo, né? É algo muito mais intricado e pode ser muito mais demorado. Se você é pequeno, né, o risco também é menor, né? Tudo aí diante da tem, né, vantagens, prós e contras e as suas proporções. Então, eu vejo gente virando as ideias sempre procurando outros pares, né, procurando comunidades, onde você tenha dores comuns para que você possa compartilhar com os outros e principalmente benchmarkar, sabe? Procurar quem já saiu do momento zero e já conseguiu erguer, né, um projeto, qual que foi o caminho, mapear ali diligentemente, e isso eu acho que os jornalistas em geral, né, pecam, de ter essa cabeça mais metódica mesmo, sabe, mais de realmente se fiar em números, em fazer estudo de mercado, né? Não são só, né, são as redes sociais. É claro que as redes sociais vão ser instrumentos, claro, para dar vazão ali para os conteúdos que você for produzindo, mas elas não são suficientes, né? Eu já vi vários projetos muito bacanas assim ficarem ali abandonados depois, né? Virarem ferro velho dentro das redes sociais, porque não, né, não tiveram fôlego para realmente acontecer. Dentro, né, da perspectiva de ser pequeno também, eu vejo que os empreendedores que conseguiram, né, virar, e não só startups de jornalismo, como de outros negócios, além, né, de ter essa metodologia, né, de se fiar em números, etc., eles trouxeram modelos de negócios que transbordam os da publicidade, sabe?
Eu acho que um dos maiores erros, né, hoje, que, né, de qualquer área de projeto pequeno também era falar, eu vou viver de publicidade. Falar assim, você vai viver de publicidade, né? Você vai disputar com quem, né, com as grandes plataformas, com as grandes editoras que ainda, né, também tem grande parte do seu modelo de negócios viabilizado pela publicidade. Então, isso eu acho um pouco mais, sempre mais desafiador, não impossível, mas desafiador. Mas eu vejo também que os pequenos, eles deveriam estudar mais e se interessar muito mais por tecnologia. Eu acho que são duas vertentes assim que acabam sendo um pouco mais frágeis, né, na formação clássica de um jornalista, que é a vertente de negócios, de business mesmo, sabe, de ter aquele modelo mental, cabeça de como que eu vou negociar isso, como que eu vou viabilizar isso, né? Não é só produzir o conteúdo lindo, maravilhoso e virão a mim, vinde a mim, né? Aí a audiência que vai se interessar pelo meu conteúdo maravilhoso, e sim ter a cabeça, né, de como que eu viabilizo, né? Porque a gente tem visto aí, né, que para muito além, né, do que a gente, como jornalista profissional, produz, né, praticamente todas as empresas, né, têm uma estratégia de conteúdo, né, tem empresas do varejo, empresas, né, you name it, assim. Então, tem lá, né, pensa numa empresa de qualquer produto ou serviço, você vai lá e ela tem uma arroba, né, tem pelo menos hoje um Instagram, né, em que ela está gerando conteúdo. Então, essa seria a estratégia de saída, Regina, e de pensar sempre também no seu diferencial, sabe, de estudar, né, de ter aliados que assim, então, são só editores. Eu vejo que os fundadores, né, os empreendedores, eles procuram sempre, para viabilizar um negócio, sócios e investidores que tenham perfis complementares aos deles. Então, se você tem só, né, ali na sua editora outro editor, né, mas terceiro editor, como você disse, 4 editores, né, tem uma red flag ali, né? Assim, porque provavelmente vocês pensam muito parecido. Eu acho que tem que trazer, né, para o barco ali quem é a pessoa que entende de tecnologia, quem é a pessoa que entende de negócios, né? Porque eu acho que hoje, sem pensar em negócios e sem pensar em tecnologia, nenhum projeto editorial vai muito longe. Andressa, eu queria chamar a Andressa da Pais e Filhos. Oi. Então, você é um excelente exemplo. A Pais e Filhos, você é uma editora de uma revista, de uma plataforma, de um conteúdo. E aí, você ouviu o que a Sandra falou, né? E aí, o que você pensa sobre isso? Quando ela começou até falando assim, eu sempre tive experiência em grandes empresas, instituições, eu passei pela editora Globo rapidamente, e uma das coisas que me fez até retornar para Pais e Filhos, que brilha meus olhos, é para a gente ser médio, né? A gente não ter um Boeing para mudar a rota, que é muito mais difícil. Então, a gente pega aqui e muda a rota rapidamente, que eu acho que é isso que as redes sociais, que a questão de digital espera do retorno, né? Você busca audiência. Então, quando você tem uma ideia, e isso que a Sandra também estava falando, e que foi o que abriu, você tem uma ideia, sem executar, ela não valeu muita coisa, ela valeu só a experiência pessoal, né? Pro veículo, eu acho que não teve muito. Então, eu acho que fica mais fácil nós, assim, quando a Sandra falou assim, pode ser uma vantagem para quem é médio e pequeno porte. Eu até falei alto aqui sozinho, falei, não pode ser, eu tenho certeza que é. Porque eu acho que tem muita gente aqui que é pequeno e médio, como a Regina falou, e eu acho que o digital é uma grande oportunidade para nós, que temos ou um produto ou dois, eu acho que uma experiência pode ser válida em outros, se você tiver outros produtos, e aprendizados. Então,
Eu acho que a questão da equipe também, dela ter autonomia para as redes sociais, claro que sempre com um olhar, assim, também isso influencia para as redes sociais, para o digital, para todo tipo de conteúdo, e até faz uma inversão de papéis, né, Sandra? Eu também, há anos, eu fui editora de revista, né, aqui na Pais e Filhos, e depois que eu passei para digital, mas existe uma inversão de papéis, né? Até a editora que é da revista hoje com a editora digital, ela tem uma troca, mas inverteu, né? Então tá todo mundo com foco na editora digital para saber o que ela está trazendo, o que ela está fazendo, para saber também como absorve em outros canais. Então, eu acho que é isso. Então, eu queria só. Ainda bem que você abriu, porque eu falei, juro que eu falei alto a hora que a Sandra falou. Eu falei, não, não pode ser, gente. São sempre, acho que você tem razão, Andressa, na verdade, assim, que eu gostaria de pontuar que são sempre dores e delícias, né? Assim, de ser pequeno, Sim. médio, de ser grande, né? Então, no caso de Um Só Planeta, por exemplo, a gente se aproveita justamente, né, do nosso tamanho, né? Porque são 19 marcas produzindo conteúdo, né, sobre a crise climática, Sim, né? total. Então, além de ter uma redação própria, né, o Só Planeta, ele agrega esses conteúdos, né, da Autosport, a Marie E, Claire, Sandra, passando pela outra coisa que você CBN. falou é da tecnologia. Aí, esse é um ponto que eu acho que quem é pequeno e médio tem que olhar. Realmente, a questão de tecnologia, ela é custosa, né? Ela tem um alto custo para ela ser boa, exige profissionais terceirizados, enfim, como for. Uma editora Globo, por exemplo, ela tem uma estrutura de tecnologia que fornece para todos. No caso da Pais e Filhos, por exemplo, uma das saídas, a gente tem terceirizado, mas uma das saídas foi que a gente está embaixo da UOL, que tem valor de tecnologia, tem informação, mas também a gente tem que se aproximar e tem que falar assim, com eles. Existem conversas, plataformas, ferramentas que a gente possa usar em conjunto. Porque realmente, aí eu acho que entre as dores, você falou das dores, a questão da tecnologia é uma dor. Para quem é pequeno, ficar criando uma estrutura só para ele é muito mais custoso do que a própria produção do conteúdo, né? A gente sabe. Então, realmente, para tomada de decisão editorial é muito melhor o pequeno e o médio. Mas para essa questão de tecnologia se juntar, com certeza se tornar maior, é mais viável, né? De fazer. Sim, é bem bacana que vocês conseguiram também um grande aliado aí, né, para poder melhorar a audiência, enfim, né? Sim, é o que eu acho que a Café com a Nery, esse trabalho que a Nery faz, digital, tal, eu acho que ele é fundamental, porque não dá para fazer sozinho. Essas trocas, informação como você está trazendo e outros profissionais que vêm falar aqui com a gente, uma experiência que você nunca tinha pensado, mesmo sendo um produto totalmente com um foco diferente, pode valer para você também. Eu acho que só dá se for juntos mesmo, se a gente puder fazer junto, unindo força, porque a gente sabe que se movimenta o mercado de consumo de conteúdo, principalmente digital, todo mundo ganha, né? Uma pauta, todo mundo surfa a onda. Eu acho que você está trazendo um ponto muito sensível e muito importante, Andressa, aqui para a nossa discussão, né? E eu parabenizo a Regina e o pessoal da ANER de ter construído esses cafés, mais uma vez, porque eu vejo que no nosso meio não se tem tanto a cultura de compartilhamento, de troca, né, de colaboração, né? A gente aprendeu, acho que outras indústrias também, né, aprenderam que é o concorrente, né? Então, o concorrente, o segredo, né? Assim, então ele está competindo comigo, eu não posso ajudar. E eu acho que a nova lógica digital dos negócios, né, ela subverte isso, né? E ela fala, não, não é nada disso. Assim, você vai só construir, você só vai ser capaz de construir coisas bastante interessantes se você tiver a cocriação, a colaboração, o compartilhamento, né? Então, eu lembro uma vez num SXSW que eu fui, eu entrei, uma menina estava lá dando uma palestra, mas o que me chamou super atenção foi que ela colocou um cartaz enorme atrás, assim, falando, olha, né, você não tente esconder mais nada
né? Simplesmente mostre, né? É que isso é da ideia também, de vale para tudo, né? E sabe por quê? Porque você não vai conseguir esconder. Então, se você não, né? You cannot hide anymore, né? Que era a grande mensagem ali da palestra dela. Falou que você é uma ilusão, né? Você achar que você, do alto, né? Do seu salto ali, você vai conseguir fazer as coisas só da sua genialidade, sozinho, né? A gente está num mundo de colaboração com outra lógica. Acho que seria legal também ouvir a experiência de outras pessoas, não sei quem quer entrar mais Só para nesse fechar o que você está papo. falando, que eu gostaria de colocar, e outra coisa que você está falando é importante. Por exemplo, até aqui eu não tenho. Claro que tem algumas coisas que eu não vou abrir, né? Informações da empresa, mas não tenho insegurança nisso, porque uma coisa que está dando certo hoje, amanhã, não sei se lá vai dar mais certo. Então, tem essa Sim. questão do digital. Ah, tá bom, você falou, você contou como é que você está bombando o site. Sim, mas semana que vem já não é mais desse jeito. Se a pessoa for começar agora, ela até consegue pegar um rabinho aí, mas amanhã já não é. Então, eu sou super a favor, eu acho que existem essas trocas, claro, que não é para abrir tudo, enfim, não é para ficar ali pelado tudo, abrir as contas da empresa, nada, mas a questão é a troca de experiência mesmo. Você pegou bem, né? Lógico que não precisa abrir Juliana, me realmente, mata, né? você vai dizer. Não é isso, né? Já sou boca aberta. Mas é ter realmente a cultura de compartilhamento, né? De ter De esses denominadores comunidade, não é? comuns, né? Porque De comunidade, essa é a palavra, Regina. de comunidade. Eu acho Até eu que lembro Regina, eu lembro do Denis, que mandou até um áudio para gente, agradecendo tal. Quando a gente se inscreveu para o programa do ICFJ, eu já tinha muito certeza qual que era o projeto, então no primeiro dia eu já tinha finalizado. E obviamente que tem gente que ainda estava indeciso, devia ter outras ideias, enfim. E o Denis, do Sem Fronteiras, eu lembro que ele mandou um áudio falando, e só para eu ter certeza, você não precisa me abrir, obviamente, a sua ideia inteira. Mas me conta como que você fez, assim, o que você pensou? E eu contei por cima, em nenhum momento passou na minha cabeça, assim, é uma competição, se ele ganhar, eu não vou ganhar. Nenhum momento. Eu mandei um áudio, aí ele, nossa, e depois ele falou, eu mudei muita coisa depois do áudio da Andressa, e ele também ganhou, nós dois ganhamos, assim. Então, isso é uma questão de comunidade, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está em outra região, ele tem um outro público que o meu, e minha ideia com certeza é diferente da dele, mas vale que todo mundo se ajude. Tanto é que eu estou super feliz que ele ganhou outros. Eu estava até buscando meu e-mail para ver se eu não tinha ganhado nada também, que eu estou aqui. eu acho que a gente tem ouvido bastante, principalmente os palestrantes que vieram no ICFJ, falar de comunidade, 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 da importância de você pensar no todo, porque não adianta só você pensar em você se o todo não está bem. O todo tem que estar bem para você estar bem. E a comunidade de editores faz parte de uma comunidade muito maior, que são de pessoas interessadas e que têm aderência ao conteúdo que se publica e não interessa qual é a plataforma. E quando a gente tem trazido muitas pessoas do Google aqui no café, o objetivo é o quê? Que vocês se familiarizem com as ferramentas gratuitas que existem para você medir a audiência, para você entender suas métricas, enfim, né? Eu acho que isso é importante, né? Quanto mais informação você tem, melhor. Eu acho que é por aí, né? Mas, enfim, Demetrio, você quer falar alguma coisa de comunidade e do que a Sandra falou? Demetrio é da Carta Capital. Legal. Olá, Sandra, tudo bem? Eu Oi. cheguei um pouco atrasado aqui, me desculpe, né? Mas em relação a comunidades, né, eu acho que complementando aí o que foi falado, é assim, o que nós procuramos fazer no projeto da Carta Capital é, de alguma maneira, um estímulo à experiência dos leitores dentro do site, né? Nós tínhamos um site em que a moeda de troca era muito árida, era simplesmente o conteúdo em troca do leitor. E aí a gente percebeu que era possível fazer muito mais, sabe, Sandra? Então, desde experiências simples como newsletters exclusivas para assinantes, né, até experiências que são mais concretas, como a participação de assinantes para comentar matérias,
a possibilidade de fazer bookmarks do seu conteúdo dentro do próprio site, né? Então, a gente foi aprimorando e estamos neste caminho para que o conteúdo editorial do nosso site ele reflita não apenas conteúdo, mas como também essas experiências. E pensamos sim na possibilidade, inclusive, de expandir isso para um senso de comunidade, né? Há essa possibilidade, onde a gente consiga, eventualmente, identificar o nosso leitor com uma foto opcional dele, que ele seja reconhecido dentro de determinadas experiências dentro do nosso modelo de negócio. Eu não sei se tem alguém aqui, inclusive do jornal ND+, Jean, tá por aí? Não tá, né, Regina? Acho Não, que não não. vi. Mas o projeto deles a respeito de comunidades é impressionante, Sandra, do jornal Ah, eu vou ND+, de conhecer, já Santa anotei, Catarina. estou anotando aqui para conhecer o case já, Nossa, obrigada. se você quiser, até te passo o contato dele aí, Me obviamente a passa, Regina Não, tem. por passa aqui favor. no chat, Demi, para se outras Passo, pessoas mas quiserem. é um projeto interessantíssimo que envolve até gamificação do Olha que conteúdo, que eu acho legal. que tem que ser feito com bastante cuidado. Eu acho que eu já vi exemplos de gamificação que não deram muito certo, né? Mas a maneira com que ele vem desenhando o projeto aí do ND+, é encantador para mim. Eu vou passar o contato dele aqui no chat, tá? Ah, maravilhoso, ótimo. Mas eu acho que o que você está falando, música para os meus ouvidos, Demetrios, porque eu acho que é muito o registro contemporâneo, sabe? De trazer para o spotlight, né, o seu leitor, né, quem realmente importa, né, a sua audiência. Ele quer colaborar, ele tem voz nas redes sociais. Então não pode ser só unilateral, né? Né, ia comentar com vocês também sobre SXSW, né, nos últimos anos e de novo neste ano, né, você vê que muitas marcas, né, assim, ainda, né, relutam, né, as pessoas vão lá, deixam o comentário, né, falam, esperneiam, reclamam, elogiam, tal, e não tem nenhum like, né, assim, então rede social, assim, é para se socializar, não é? Assim, né, se você está ali, né, É. rede social, como o Aliás, próprio Sandra, olha, nome, né, esse é diz. um ponto que, nossa, ainda bem que você tocou nesse ponto, né? Bem, no caso da Carta Capital, nós lidamos com conteúdo político e por si só ele já é um conteúdo sensível. Então, Uhum. a gente sabe o quanto esse tema ele é complexo. Mas nós não temos o hábito, e aí eu não posso responder pela nossa equipe de social media, mas posso responder enquanto área de operações, mas nós não temos o hábito de interagir diretamente com os nossos leitores nas redes sociais, que é exatamente o que você está falando. Então, a gente tem milhões de seguidores, né? A gente tem 2 milhões de seguidores no Twitter, quase 1 milhão no Instagram, quase 500 mil no YouTube, mas a gente não tem o hábito de entrar numa discussão, até porque nosso tema é político. Eu te pergunto, será que a gente está se preservando ao fazer isso ou será que a gente está perdendo a oportunidade? Olha, é realmente uma pergunta, de novo, né, de US$ 1 milhão, é muito delicado mesmo, né, eu acho que para fazer isso, né, do jeito certo, você teria que ter uma pessoa dedicada a isso, muito sênior, não uma pessoa júnior, porque eu acho sempre, né, assim, a gente fala, deixa, né, o estagiário cuidando das redes sociais, né? Então, deixa o estagiário, né, cuidando do que você tem de mais importante, né, de umas coisas que é justamente seu público, né, e ainda mais tratando de temas polêmicos, né, super sensíveis, que podem ali espalhar uma super pólvora, né, e até no limite macular, né, e prejudicar a reputação da marca, né, você tem que ter ali alguém super sênior, né, para fazer isso. Então, se você não tem, né, esse community manager super sênior, né, uma pessoa que entenda muito, né, de mídias sociais, assim como grandes empresas têm, sabe, né, que ou contratam, né, as grandes agências aí para reputação, né, para proteger a marca, é melhor não fazer. Aí eu deixaria realmente lá, ali por um tempo, assim, porque não dá para começar a fazer por fazer, né? Tem que ter uma estratégia para fazer.
Voltando um pouquinho só, lembrei de um ponto importante da Regina ali, né, das startups, né, de empresa pequena. Eu lembrei de um case, né, que eu me reservo o direito, né, de, claro, não vou comentar quem porque é sensível em relação a eles, mas era de uma galera assim que uma vez eu conversei e falou assim: não, porque a gente quer lançar, quem sabe a Editora Globo está interessada, né? Um site, né? A gente está pensando num site só para pessoas veganas, né? Porque a gente viu que tem uma oportunidade aí, está crescendo o mercado vegano, tal. E aí eu fui conversando com eles e aí eu lembrei, ele falou assim: mas vocês são veganos, né? Assim, como que vocês descobriram isso, né? E aí nenhum deles era, né? Assim, eles não eram veganos, né? E aí eu linkei agora com que, assim, no fim foi um projeto que realmente acabou não dando certo, mas de duas coisas que eu escutei agora no SXSW que eu gostaria de compartilhar com vocês, me desculpe pela digressão, Demetrios, mas, né, voltando um pouquinho, é que você tem que ter, ou você mesmo no seu time, eles frisaram muito lá, né? Pessoas que compartilhem dos mesmos valores e ideais da comunidade a qual você serve, sabe? Não dá para você ter, por exemplo, né, imagina, numa marca como a Carta Capital, né, tá lá, né, com vários bolsonaristas, entende? Assim, né, falando assim, não compartilham disso, né? E aí o cara tá lá trabalhando na sua marca, né, estou radicalizando, né, aqui. Mas porque essa audiência, ela não se relaciona só com a marca, né? Ela se relaciona com as pessoas que fazem aquela marca e ela quer entender se aquelas pessoas que estão por trás daquela marca realmente compartilham dos mesmos valores que são caros a elas. Então, né, de novo, eu acho que isso acaba, né, talvez ficando um pouco mais fácil, não necessariamente, mas sempre que o negócio é mais pequeno, é menor, né, ele tem mais agilidade para responder a esse tipo de exigência de demanda, né, do mercado. Mas eu queria contar um case para vocês também de jornalismo, se você me permite, Regina, eu não sei se tem outra Claro, pergunta, fica à de coisas que vontade. eu Depois eu lembrei. ia falar com você do SXSW, para você explicar para a gente o que é, como é, que jeito funciona, etc. E aí, não, conta o case, por favor, fica à vontade. Agora, bom, já que eu acho que vou inverter, já que eu estava falando da SXSW, eu vou dar um overview assim de SXSW para vocês. Não, o SXSW ele começou, né, há mais de 30 anos como um festival de música lá em Austin e hoje ele se tornou o maior festival de criatividade e inovação do mundo. E é realmente gigante, se fecham, né, ali algumas ruas dentro de Austin, né, para que o festival aconteça. Ele não é centralizado, então, além do centro de convenções, ele acontece em diferentes hotéis, pelas ruas, né, em vários lugares diferentes dentro lá da cidade de Austin, e são mais de 2.000 atividades e centenas delas simultâneas. Então, é sempre aquela sensação, né? Será que eu estou no lugar certo? Eu realmente estou aqui na melhor das palestras ou não? E eles fazem isso propositalmente, né? E ali eles vão apresentando as tendências, né? As tendências em tecnologia, as tendências em marketing. Tem muito professor, tem muito jornalista, tem muita gente de tecnologia, diferentes comunidades, e o que é mais bacana é que é uma colisão de comunidades também, né? Uma colisão de comunidades, da comunidade de gamers, com a comunidade de jornalistas, com a comunidade tech, com a comunidade de músicos, com a de cinema, e existem alguns denominadores comuns de interesse para essas comunidades, dos creators, né, sobre o que vem aí em termos de novas narrativas. Então, se falou muito, por exemplo, nas potencialidades e no que vai acontecer agora
com o mundo pós-rede social, né, das potencialidades que existem aí com a Web3, né, as organizações autônomas descentralizadas. Algumas coisas realmente são mais utópicas, né, elas não acontecem ainda de fato, mas existe uma promessa, né, de que elas vão acontecer, como no caso das DAOs, né? Mas embora alguns futuristas, né, que sempre marcam presença no XSW, tenham demonstrado um certo ceticismo em relação a isso, né? Eu acho que o que apareceu também de bastante importante, né, para o nosso mundo, né, editorial, são as possibilidades do metaverso, né? Não foi à toa, né, que o Facebook mudou o nome para Meta. O Mark Zuckerberg, apesar de ter feito uma apresentação super burocrática, via vídeo, né, ele foi super criticado em várias palestras, né, hoje ele encarna muito, né, o mal que nós não queremos, né, para as nossas vidas, né, a polarização, a separação, a influência negativa nas eleições, etc. Ele falou muito sobre a aposta, né, que eles estão fazendo no metaverso e as novas narrativas que virão ali à medida em que os gadgets, né, que hoje são trombolhos, né, para permitir essa experiência mais imersiva, em que não vai haver uma diferenciação tão clara, né, entre o que é real e o que é virtual, possa acontecer. Então, quando a gente fala, né, eu vi muito de jornalismo, né, de storytelling e de mundo de creators, né, o que eu achei de mais interessante como recado é que, embora seja muito diferente, né, e eu tenho isso, né, e falo sempre isso para os times, né, que conteudista é um bicho, né, jornalista é outro bicho, né, produzir conteúdo é diferente de fazer jornalismo profissional, não é mais um versus, né, mas você pode tê-los como aliados, né? Você pode realmente ter, né, essas pessoas não competindo com você, mas aliadas à reputação da sua marca. Né? Para mim, jornalismo, né, profissional significa, né, sempre, né, ter fontes qualificadas, checar uma informação, né? Conteúdo não existe, né, barreira de entrada, qualquer um está produzindo conteúdo o tempo todo, né? A gente, na pessoa física, né, você vai lá, aposta, né, nas redes, tal, conteúdo, né, é uma coisa, né? Jornalismo profissional é outra coisa. Eu acho que o que o SXSW também deixa de recado é que ainda existe uma resistência, não que isso precise ser feito, mas existe uma resistência dos jornalistas em abraçarem abraçar esse mundo dos creators, sabe, abraçar, estão aí, né, os influencers e não ter um nariz, né, assim, torcido, né, um salto alto em relação a isso, tal, e olhar para as potencialidades, para o que eles estão fazendo e absorver isso dentro das suas marcas, sabe? Eu lembro, não sei se o Cassiano está aí, né, que o Cassiano, que é editor-chefe da Globo Rural, que eu acho que ele fez algo genial no ano passado, por exemplo, na entrega do nosso Prêmio dos Melhores do Agro. Ele convidou os influencers do agro para estarem presentes durante a cerimônia de entrega, porque o que um conteudista precisa? Que um influencer precisa? Ele precisa de conteúdo, né? Uhum. Então, assim, se ele precisa de conteúdo, aí você, né, ele convidou, deu um lugar de honra ali na tribuna para eles, que foi ter colocado num telão presencial, e aí, como a gente está aqui, né, viam-se as carinhas daquelas pessoas durante a cerimônia de entrega do prêmio, e eles ficaram lá gerando conteúdo, postando, né, o Melhores do Agro e fazendo repercutir dentro das comunidades deles, né? Então, para um patrocinador, que olha que coisa mais legal, né? Assim, a gente conseguiu reverberar o prêmio, né? E aí foi bom para os dois lados, né?
E isso é algo que eu acho um pouco mais raro, né, de acontecer. Ainda tem, né, assim, um aprendizado nosso, né, no abraçar, né, esses novos, os conteudistas que não são necessariamente adversários. É óbvio que isso, né, noves fora, né, porque tem a questão, né, das fake news, tem a questão, né, da acuidade da informação, etc. É claro que eu estou falando aqui de uma forma mais genérica e não descendo para o detalhe, porque aí dariam vários, né? A Regina pode marcar vários outros cafés, né? A verdade, não, sim. E aí você ia contar do case. Então, do case. Agora eu estou vendo até que a areia está escorrendo pela nossa ampulheta e o tempo já daqui a pouco já acabou. Mas na época negócios, por exemplo, e na pequenas empresas, a gente construiu um case que foi muito interessante, que foi um novo jeito de fazer jornalismo por intermédio de promovendo um evento, mas não o evento em si, né, mas na concepção do evento. A gente resolveu fazer um jantar, né, um jantar com CEOs, com representantes do poder público, com empreendedores e com representantes da academia. Porque que o jornalismo, né, que os jornalistas também podem, né, fazer de diferença? Nós somos um hub, né? É um lugar porque a gente tem acesso, não é todo mundo que tem acesso, né? O jornalista, né, principalmente quando ele está ali, né, dentro de uma organização, né, e tem uma marca de reputação, ele apresenta, né, se apresenta com esse tapete vermelho, né, ali, porque as pessoas já conhecem, né, elas já trilharam aquele caminho. Então, quando a gente convidou essas pessoas, né, para irem para o nosso jantar, qual que foi o objetivo? Que elas se encontrassem, porque elas pertencem a bolhas diferentes, né? Porque a gente fala das bolhas das redes sociais, mas nós também vivemos em bolhas físicas, né? No mundo físico, né, a gente acaba sempre encontrando as pessoas que são parecidas com a gente, né, das nossas relações, e tem menos oportunidades de fazer esse blend. Então, o que a gente queria? A gente queria produzir um documento, uma grande reportagem que chegasse ao poder público, mas que fosse construída em colaboração a partir de uma pensata entre CEOs, representantes do poder público, acadêmicos e empreendedores, fundadores de startup. Então, nós convidamos essas pessoas, pedimos para que elas não fossem com seus assessores de imprensa. Imagina, né, um CEO de uma grande empresa, e a gente teve mais de 50 CEOs presentes nesse jantar, que se chamou Mind the Gap. Pedimos para que eles não fossem com seus assessores de imprensa, porque a expectativa ao sentar nas mesas era de que você estivesse ao lado, né, ou de CEO, ou de empreendedor, do representante do poder público ou da academia. E aí nós dividimos essas mesas, né, em temas, demos um desafio para cada mesa, né, tinha o nome do jantar era Mind the Gap, né, a gente queria produzir uma grande reportagem sobre empreendedorismo e inovação, sobre quais eram os grandes entraves em relação ao empreendedorismo e inovação no país. Aí cada mesa tinha um facilitador. Nós prometemos para todas as pessoas que nós não iríamos ter frases, quotes, né? Disse fulano, afirmou, explicou, e isso era uma grande reclamação também, né? Depois a gente percebeu dos convidados, falou assim, às vezes a gente dá entrevista, fala tanto, aí aparece, né, só uma frasezinha, né, na matéria, disse fulano. Ela falou assim, não, vamos pensar juntos aqui, né? Cada mesa ficou com uma tarefa, e aí esse facilitador, né, da mesa, ele consolidou o material, né, o que foi produzido em cada uma delas ali. Aí quando nós chegamos à redação, aí sim, nós consolidamos todo aquele material, escrevemos uma grande reportagem que foi assinada pelos 100 que estiveram no jantar, e aí nós enviamos essa reportagem aí para as autoridades competentes.
Então, foi um jeito diferente, né, de fazer jornalismo de qualidade sem abrir mão da nossa responsabilidade, da credibilidade, etc., mas respondendo a uma nova lógica mais digital, digamos assim, né, de pensar jornalismo, porque embora não tivesse, nesse caso, né, a experiência digital, era uma experiência presencial, ela se aproveitava, né, desse asset, né, que é um asset digital, que é o da colaboração e da construção em conjunto. Uhum. Muito legal, hein? Legal mesmo. Acho que até vale mesmo um outro café para a gente falar dessas coisas. Então, a gente chegou no nosso horário, né? E eu quero agradecer todo mundo. Primeiro, quero te agradecer, Sandra, que foi maravilhoso. E é Obrigada a interessante vocês. que a semana que vem o nosso convidado é o Gui Ravache, que ele vai dar uma continuidade nisso que você está falando. Ele vai estar falando de metaverso, inteligência artificial e as macro tendências do jornalismo. Então, veja, você iniciou a conversa e ele vai dar uma continuidade daí, acho que vai ser bem interessante. Enfim, quero agradecer você imensamente, pode ter certeza que eu vou te chamar de novo para a gente aprofundar alguns temas, principalmente esse tema de comunidade, sabe, de influencers, porque eu acho que eles não são jornalistas, mas eles produzem conteúdo e eles têm que estar em algum lugar, né? E eu acho que é muito interessante essa coisa de juntar o jornalista e o produtor de conteúdo. Eu acho que todos ganham, cada um da sua maneira, enfim. Mas vamos conversar mais sobre isso, acho que vale a pena, viu, Sandra? A gente marcar um café só para falar disso. E, enfim, Maravilha. quero agradecer a todo mundo, tá, que esteve aqui presente, gente muito legal, Adélia, Franceschini, Adriana Cury, a Andressa, Adriano Rodrigues, a Ivana, enfim, todo mundo o Marcos, querido Marcos, meu amigão, enfim, Joaquim, da Edcase, que é um grande parceiro aqui da ANER e está levando com ele muitos e muitos editores e está fazendo um trabalho maravilhoso de inteligência com esses editores, então está de parabéns também, enfim. Obrigado. Filha, Malavolta, agradecer a todo mundo e muito obrigada. E a semana que vem a gente vai estar aqui de novo, né, com o Gui Ravache, daí para falar de metaverso e inteligência artificial. Não perco por nada, assim, espero estar com vocês mais uma vez, assim, foi um grande prazer, assim, espero que tenha sido útil, fico absolutamente à disposição, adoraria me conectar com todos vocês e fomentar aí a nossa comunidade para nós construirmos soluções aí juntos para o futuro do jornalismo. Você sabe que agora você falando, eu falei assim, nossa, eu vou criar na ANER uma comissão de tendências. Eu acho que seria muito legal, sabe? E vou te chamar, tá? Porque eu acho que oba! a gente precisa criar uma comissão de tendências. Quais são as tendências do mundo, não só do Brasil? E essas tendências podem ser adaptadas para a gente? Como é que pode? Eu acho que pode ser muito legal fazer isso, viu? De fato, criar essa comissão de tendências ou de criatividade. Eu acho que uma dessas duas aí acho que pode ser, mas acho que tendências pode ser bem interessante. Você já está convidada, hein, Sandra? Oba, obrigada, já está aceito, assim, poxa, pensar em tendência, sempre é pensar em tecnologia, né? E a gente Exato. tem que ter aí os nossos sponsors de tecnologia para que a gente possa realmente, né, abraçar essas tendências, né? A tendência do metaverso, como que a gente vai ter esse jornalismo, né? Eu vou chamar o Gui Ravache também para essa comissão, viu? Legal. Você, o Gui Ravache, vai ser uma comissão bem legal. Acho que vai ser Bacana. Vão surgir muitas ideias que a gente vai botar em prática, ação. Maravilha.
Tá bom, gente. Então, muito obrigada a todos. Obrigado, Sandra, meu grande agradecimento a você. E eu ainda tenho aquela caixinha de chá chinesa que você me deu, viu? Olha, que demais! Não era para ter bebido, como assim? É isso que eu ia falar. Calma, guardei a caixinha. É a caixinha. Ah, é a Boa, caixinha. Guardei a caixinha. Ela põe clipes na caixa. Legal, maravilha. Obrigado, Assim, tem que Sandra. chamar alguém da China também, né? Porque muitas tendências, muitas coisas Nossa, se você incríveis, tiver né? alguém para indicar Lá da China, vamos da colocar alguém China, da né? China. Acho que chamar o pessoal do TikTok, né? Pode ser legal Sim, também. nossa, não. A gente faz uma reunião, vamos pensar em todo mundo que a gente vai chamar. Vai ser uma coisa que eu já estou com vontade de estar nessa comissão. Legal, maravilha. Conte comigo. Obrigada, é um super prazer ter estado Obrigada com a todos. vocês, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.